A pureza sexual é um dos temas mais importantes abordados na Bíblia, pois reflete diretamente a santidade e a consagração do corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, declara que o corpo humano é o templo do Espírito Santo e, portanto, deve ser mantido puro e longe de qualquer tipo de contaminação sexual. O cristão é chamado a honrar seu corpo, reconhecendo que ele foi comprado por um alto preço, o sacrifício de Jesus Cristo. Assim, viver em santidade é uma resposta de gratidão e obediência ao Senhor. Além disso, o conceito de pureza sexual transcende o comportamento exterior, envolvendo também os pensamentos e desejos. Jesus deixou claro em Mateus 5:28 que até mesmo o olhar lascivo já constitui adultério no coração. Isso demonstra que a santidade que Deus exige de nós não se limita a ações visíveis, mas também inclui uma transformação profunda da mente e do coração, moldando nossos desejos e intenções de acordo com a vontade de Deus. Os pecados sexuais, de acordo com a Bíblia, têm uma característica única. Eles são pecados cometidos contra o próprio corpo. Enquanto outros pecados podem ser externos ou direcionados a terceiros, o pecado sexual afeta a própria integridade da pessoa. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo exorta os crentes a fugirem da imoralidade sexual, pois quem peca sexualmente peca contra seu próprio corpo. Isso reflete a gravidade dessas práticas diante de Deus. Outro aspecto relevante da pureza sexual é o seu impacto na comunidade de fé. Quando um membro da igreja vive em imoralidade sexual, isso afeta não apenas sua própria vida, mas também o testemunho coletivo do corpo de Cristo. A santidade pessoal é um reflexo da santidade da igreja, e por isso é importante que os cristãos vivam de maneira a glorificar a Deus em todas as áreas, incluindo a área sexual. A pureza sexual não é apenas uma questão individual, mas também uma responsabilidade comunitária. O chamado à pureza sexual também envolve o autocontrole e a disciplina. Em 1 Tessalonicenses 4, 3, 5, Paulo instrui os crentes a se absterem da imoralidade sexual e a controlarem seus próprios corpos de maneira santa e honrosa. Isso sugere que, embora as tentações sexuais sejam fortes, é possível vencê-las através da disciplina espiritual e da busca constante por santidade. O cristão deve se submeter ao Espírito Santo e permitir que ele o guie em todas as áreas da vida. Por fim, a pureza sexual está intimamente ligada ao propósito de vida do cristão. Fomos chamados para ser santos, como o próprio Deus é santo. 1 Pedro 1, 15, 16. Isso significa que nossa vida, em todas as áreas, deve refletir o caráter de Deus. A sexualidade, quando vivida de acordo com os princípios bíblicos, glorifica a Deus e cumpre o propósito para o qual fomos criados. Manter-se puro sexualmente é um ato de adoração e obediência ao nosso Criador. A Bíblia é clara ao tratar do homossexualismo como um pecado. Desde o Antigo Testamento, em Levítico 18:22, Deus proíbe essa prática entre os israelitas. E no Novo Testamento, o apóstolo Paulo reafirma essa condenação em 1 Coríntios 6, 9 e 10, mencionando que os que praticam o homossexualismo não herdarão o reino de Deus. No entanto, é importante abordar esse tema com amor e compaixão, lembrando que o Evangelho é para todos e que Cristo oferece redenção a qualquer pessoa, independentemente de sua prática pecaminosa. É crucial enfatizar que o pecado do homossexualismo, assim como qualquer outro pecado, deve ser tratado à luz da graça e do amor de Deus. Muitas vezes, ao falar desse tema, há uma tendência de tratar essa questão com dureza, mas a abordagem bíblica nos ensina a pregar a verdade com amor. Efésios 4:15. O pecado deve ser confrontado, mas sempre com o objetivo de levar a pessoa ao arrependimento e à transformação que só Jesus pode oferecer. O homossexualismo, como qualquer outro comportamento pecaminoso, é visto na Bíblia como uma expressão da natureza caída do ser humano. Em Romanos 1, 26, 27, Paulo descreve como a humanidade, ao se afastar de Deus, caiu em práticas contrárias à natureza, incluindo relações entre pessoas do mesmo sexo. Esse afastamento de Deus leva o homem a buscar satisfação em coisas que não estão de acordo com o plano original de Deus para a sexualidade humana. Apesar da condenação bíblica ao homossexualismo,
A mensagem de esperança e libertação sempre está disponível. Jesus, em sua obra redentora, oferece cura e transformação a todos que se arrependem e buscam uma nova vida nele. Em 1 Coríntios 6:11, após listar vários pecados, incluindo o homossexualismo, Paulo afirma que alguns de vocês eram assim, mas foram lavados, foram santificados. Isso mostra que há possibilidade de mudança e renovação para qualquer pessoa que se entregue a Cristo. Para aqueles que lutam com desejos homossexuais, é importante entender que a libertação não é uma questão de força de vontade, mas de dependência de Cristo. O Espírito Santo é quem capacita o cristão a viver de maneira digna diante de Deus, mesmo diante de tentações intensas. A busca por ajuda espiritual, a oração constante e a comunhão com outros crentes são fundamentais nesse processo de libertação e santificação. Em última análise, a Bíblia nos chama a amar todas as pessoas, inclusive aquelas que estão envolvidas no pecado do homossexualismo. O amor cristão não consiste em aceitar o pecado, mas em oferecer o caminho da verdade, mostrando que em Cristo há libertação e nova vida. Devemos ser luz em meio à escuridão e proclamar que Jesus é o caminho para a verdadeira liberdade, inclusive na área da sexualidade. A exibição do corpo como uma forma de sensualidade é considerada um pecado na Bíblia, pois desonra o corpo que deve ser tratado como templo do Espírito Santo. A cultura atual muitas vezes valoriza a sensualidade e incentiva as pessoas a se vestirem de forma provocativa, buscando atrair atenção e desejo. No entanto, a Bíblia nos chama a uma vida de modéstia, como descrito em 1 Timóteo 2:9, onde Paulo instrui as mulheres a se vestirem de maneira decorosa, com pudor e modéstia. A sensualidade vai além do ato de se vestir de forma indecente. Ela está enraizada no desejo de ser admirado ou desejado de forma impura. Isso fere diretamente o mandamento de Deus para que o cristão viva de maneira santa e irrepreensível. A lascívia, que é o desejo desenfreado por prazeres sexuais, é uma das obras da carne listadas em Gálatas 5:19 e 21, sendo um comportamento que impede a pessoa de herdar o reino de Deus. Os efeitos da sensualidade podem ser vistos na forma como a sociedade moderna trata o corpo humano. O corpo é muitas vezes reduzido a um objeto de prazer, uma mercadoria a ser exibida e consumida. Isso contrasta com o ensino bíblico de que o corpo é uma criação divina, destinada a glorificar a Deus. Quando usamos nosso corpo de maneira a incitar o desejo alheio, estamos desonrando a Deus e violando o propósito original da nossa criação. A modéstia cristã, tanto no vestir quanto no comportamento, é uma expressão de respeito por si mesmo e pelos outros. A Bíblia nos chama a ser exemplos de pureza e santidade, não apenas em nossos atos, mas também na forma como nos apresentamos ao mundo. Em 1 Pedro 3:4, somos exortados a valorizar mais o adorno interior, o caráter e a submissão a Deus, do que a aparência externa. Para muitas pessoas, a sensualidade pode parecer algo inofensivo ou até mesmo natural, especialmente em uma cultura que constantemente promove a exibição do corpo como um símbolo de empoderamento. No entanto, é importante lembrar que a verdadeira liberdade e poder vem de viver uma vida que glorifique a Deus em todos os aspectos, inclusive na maneira como nos vestimos e nos comportamos. A luta contra a sensualidade exige uma renovação da mente e do coração. Como cristãos, devemos nos esforçar para viver de acordo com os padrões de Deus, resistindo às tentações e influências da cultura secular. Através da oração e do estudo das Escrituras, podemos aprender a ver nosso corpo da maneira como Deus o vê, uma criação sagrada, destinada a honrar seu nome. O adultério é um dos pecados mais antigos e graves condenados pela Bíblia. Desde os 10 mandamentos, em Êxodo 20:14, Deus ordena claramente: não adulterarás. O adultério não é apenas uma transgressão contra o cônjuge, mas também uma violação do pacto sagrado estabelecido entre o casal e Deus. O casamento, segundo a Bíblia, é uma instituição divina, e qualquer ato que quebre esse pacto é considerado uma afronta direta à santidade desse relacionamento. As consequências espirituais do adultério são devastadoras. Em Provérbios 6:32, a palavra nos ensina que o que adultera com uma mulher
carece de entendimento. Destrói a sua alma, o que tal faz? Isso demonstra que o adultério não é apenas um pecado carnal, mas também uma ofensa espiritual que compromete a alma do indivíduo. Ele destrói não apenas a confiança no relacionamento, mas também a conexão da pessoa com Deus, levando-a para longe da sua presença. Além das consequências espirituais, o adultério traz efeitos devastadores para a vida familiar e social. Ele destrói lares, desestabiliza relações com filhos e familiares e gera um ciclo de dor e desconfiança. Muitas vezes, o adultério resulta em separações e divórcios, quebrando famílias inteiras e deixando marcas profundas nas vidas dos envolvidos. Em Malaquias 2,16, Deus declara que odeia o divórcio, revelando o quanto ele valoriza a preservação da unidade familiar. No Novo Testamento, Jesus aprofunda a questão do adultério ao ensinar que o pecado começa no coração. Em Mateus 5:27 e 28, Jesus diz que quem olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério em seu coração. Isso mostra que o adultério não se limita ao ato físico, mas também inclui os desejos e pensamentos impuros que desonram o casamento. Jesus eleva o padrão moral, chamando os crentes a uma pureza de mente e espírito. A Bíblia oferece um caminho de restauração para aqueles que caíram no pecado do adultério. Em João 8:1 e 11, vemos o exemplo da mulher adúltera que foi perdoada por Jesus. Ele não apenas a perdoou, mas também a instruiu a não pecar mais. Esse episódio nos ensina que, embora o adultério seja um pecado grave, há graça e perdão para aqueles que se arrependem e buscam uma nova vida em Cristo. A restauração é possível, mas requer um genuíno arrependimento e uma transformação do coração. Para evitar o adultério, é fundamental que o cristão mantenha uma vida de oração, consagração e vigilância. Fortalecer o relacionamento com Deus é a chave para resistir às tentações que surgem. Além disso, investir na qualidade do relacionamento conjugal, com amor, respeito e comunicação aberta, ajuda a prevenir a infidelidade. A fidelidade não é apenas uma questão de compromisso, mas também um reflexo da obediência a Deus e de sua vontade para nossas vidas. A prática da fornicação, que é o ato sexual entre pessoas solteiras, é claramente condenada pela Bíblia. Em 1 Coríntios 7:2, Paulo exorta: por causa da fornicação, tenha cada homem a sua própria mulher, e cada mulher o seu próprio marido. A mensagem é clara. O sexo deve ocorrer dentro dos limites do casamento, pois fora dele, constitui-se pecado e desobediência à vontade de Deus. No entanto, na sociedade atual, essa prática tem se tornado cada vez mais comum, sendo vista como algo normal. O mundo moderno promove a ideia de que o sexo antes do casamento é uma maneira de se conhecer melhor, ou até mesmo uma parte essencial de um relacionamento amoroso. No entanto, essa visão está em total desacordo com os ensinamentos bíblicos. A fornicação não só afeta o relacionamento com Deus, mas também desvaloriza o verdadeiro propósito da intimidade sexual, que é o de unir o casal dentro do casamento. O sexo fora do casamento desonra tanto o corpo quanto o relacionamento que Deus deseja abençoar. As consequências da fornicação vão além do âmbito espiritual. As relações sexuais fora do casamento muitas vezes levam à instabilidade emocional, culpa e arrependimento. Quando o relacionamento não se desenvolve como esperado, a dor emocional causada pela intimidade prematura pode ser profunda. Além disso, a fornicação pode resultar em gravidezes indesejadas, abortos e doenças sexualmente transmissíveis, gerando complicações físicas e emocionais que poderiam ser evitadas dentro do plano divino para a sexualidade. Do ponto de vista bíblico, o casamento é o único lugar onde a intimidade sexual é abençoada. Em Hebreus 13:4 está escrito: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, pois Deus julgará os impuros e adúlteros. Isso mostra que a intimidade sexual no casamento é pura e abençoada por Deus, enquanto fora do casamento, ela se torna um ato de desobediência. O cristão deve se esforçar para manter a santidade até o casamento, esperando o momento certo para desfrutar dessa bênção. A fornicação é frequentemente minimizada na sociedade atual, mas a Bíblia deixa claro que é um pecado grave, que traz sérias consequências espirituais. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo alerta: fugir da imoralidade sexual. Todo pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo.
A fornicação, assim como outros pecados sexuais, não afeta apenas o relacionamento com Deus, mas também destrói a integridade física e emocional da pessoa. Para aqueles que já caíram na fornicação, a boa notícia é que há perdão e restauração em Cristo. Jesus oferece graça a todos que se arrependem e buscam uma nova vida nele. No entanto, o arrependimento deve ser acompanhado por uma mudança de comportamento, abandonando a prática pecaminosa e buscando viver de acordo com os princípios de Deus. Assim como Jesus disse à mulher adúltera: "Vá e não peques mais." João 8:11. Ele nos chama a viver em santidade, resistindo às tentações e confiando no seu poder para nos ajudar. A prática da masturbação é um tema muitas vezes negligenciado nas discussões teológicas, mas ela tem sérias implicações espirituais. Embora a Bíblia não mencione explicitamente a palavra masturbação, seus princípios sobre a pureza sexual e o controle dos desejos carnais indicam que essa prática é pecaminosa. Jesus, em Mateus 5:28, ensina que o pecado começa no coração e que o desejo impuro já constitui pecado. A masturbação, geralmente acompanhada de pensamentos lascivos, se encaixa nesse princípio de impureza. A sociedade moderna frequentemente apresenta a masturbação como algo saudável ou natural, promovendo-a até como uma forma de alívio do estresse. No entanto, os cristãos são chamados a viver de acordo com os padrões de Deus e não do mundo. A prática da masturbação geralmente está ligada à pornografia ou fantasias sexuais, ambas condenadas na Bíblia. O cristão deve guardar sua mente e seu corpo, mantendo-os puros e santificados para Deus. A masturbação é um uso impróprio do corpo, que foi criado por Deus para ser honrado e usado de forma santa. Em 1 Tessalonicenses 4:4, Paulo ensina que cada um deve saber como controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Quando uma pessoa se entrega à masturbação, ela está violando esse princípio, usando o corpo para gratificação pessoal, em vez de glorificar a Deus. Isso cria um ciclo de culpa e vergonha, que pode afastar a pessoa da comunhão com Deus. Outro aspecto importante da masturbação é que ela pode se tornar um vício. Muitos cristãos lutam contra esse pecado de forma contínua, sentindo-se incapazes de parar. Isso gera um ciclo de repetição, no qual a pessoa se sente prisioneira desse comportamento. No entanto, a Bíblia nos ensina que em Cristo temos poder para vencer o pecado. Em Romanos 6:14, Paulo declara: "Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça." Para vencer o pecado da masturbação, é essencial buscar ajuda em Deus. A oração e a leitura das Escrituras são ferramentas poderosas para fortalecer a mente e o espírito. Além disso, é importante evitar gatilhos que levam à tentação, como a pornografia e outros conteúdos sexualmente provocantes. A comunidade cristã também pode ser uma fonte de apoio, através de mentoria e aconselhamento espiritual, ajudando a pessoa a se manter firme na caminhada de santidade. Em última análise, a masturbação é um reflexo do desejo humano de gratificação imediata, que está em contraste com o plano de Deus para a sexualidade. O chamado de Deus é para que sejamos pacientes e controlados, honrando o corpo que Ele nos deu. Ao resistir às tentações e buscar viver de acordo com os princípios bíblicos, o cristão pode experimentar a verdadeira liberdade em Cristo, livre das correntes do pecado e da impureza sexual. A prostituição é um pecado grave que envolve a venda do corpo em troca de dinheiro ou outros benefícios. A Bíblia, em diversas passagens, condena essa prática, pois ela desonra o corpo, que foi criado por Deus para ser um templo do Espírito Santo. Em Coríntios 6:15-16, Paulo pergunta: "Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma prostituta? De modo nenhum." Isso demonstra a seriedade do pecado da prostituição, que afeta diretamente a relação entre o cristão e Cristo. A prostituição, no contexto bíblico, não se refere apenas àqueles que vendem o corpo, mas também àqueles que participam como consumidores desse ato. Ao se envolver com a prostituição, mesmo que de forma indireta, como o consumo de pornografia, a pessoa está contribuindo para a desonra do corpo humano. A indústria pornográfica muitas vezes é sustentada por práticas de prostituição, e ao consumir esse tipo de conteúdo, o cristão está apoiando uma rede que explora a sexualidade de maneira pecaminosa. A prostituição,
além de ser um pecado contra o próprio corpo, também traz sérias consequências espirituais e emocionais. Aqueles que se envolvem nesse tipo de prática frequentemente sofrem de baixa autoestima, culpa e vergonha. A venda do corpo em troca de dinheiro ou favores pode parecer uma solução temporária para problemas financeiros, mas espiritualmente, ela destrói a dignidade e a honra que Deus concedeu ao ser humano. Além disso, a prostituição muitas vezes leva a vícios e a um ciclo de exploração e abuso. No Antigo Testamento, Deus deixou claro que a prostituição era abominável aos seus olhos. Em Deuteronômio 23, 17 e 18, o Senhor proibiu o uso de qualquer ganho obtido por meio da prostituição para o sustento da obra de Deus, mostrando o quanto ele detesta essa prática. Além disso, os israelitas foram instruídos a se manterem puros, sem se envolver com a prostituição ou práticas similares. A prostituição, portanto, é um pecado que afasta a pessoa da santidade de Deus e a coloca em um caminho de destruição. A prostituição também é um símbolo de infidelidade espiritual na Bíblia. Deus muitas vezes comparou a infidelidade de Israel com a prostituição, mostrando como a nação se desviava dele para buscar outros deuses. Em Ezequiel 16, Deus descreve Israel como uma mulher que se prostituiu com outros deuses, traindo o relacionamento que tinha com ele. Isso nos ensina que a prostituição não é apenas uma transgressão física, mas também uma metáfora para o afastamento de Deus e a busca de prazeres e ídolos terrenos. Para aqueles que se encontram presos na prostituição, há esperança e redenção em Cristo. Jesus oferece uma nova vida para todos os que se arrependem e o buscam. A história da mulher pecadora em Lucas 7:36-50, que lavou os pés de Jesus com lágrimas e foi perdoada, mostra que, independentemente do pecado cometido, há perdão e restauração para aqueles que se arrependem sinceramente. O amor de Jesus é poderoso para transformar qualquer vida, libertando da escravidão do pecado e trazendo dignidade e honra de volta. O incesto, definido como a relação sexual entre parentes próximos, é considerado um pecado abominável na Bíblia. Em Levítico 18:6, Deus ordena que nenhum de vós se achegue a qualquer parenta da sua carne para descobrir a sua nudez. Esse mandamento foi dado para proteger a santidade e a pureza das relações familiares. O incesto não apenas viola a integridade moral, mas também destrói os laços familiares, gerando confusão e dor entre aqueles que deveriam estar unidos em amor e respeito. Uma das razões pelas quais o incesto é fortemente condenado na Bíblia é porque ele quebra o design divino para a família. Deus criou a família como um lugar de segurança, amor e proteção. Quando ocorre incesto, essa estrutura é corrompida, resultando em relações disfuncionais e prejudiciais. O incesto pode trazer traumas emocionais profundos para as vítimas, que frequentemente sofrem em silêncio, com medo de expor a transgressão dentro do círculo familiar. O incesto também traz consequências físicas e genéticas. Cientificamente, é comprovado que filhos gerados a partir de relações incestuosas têm maiores chances de nascer com deficiências e problemas de saúde. A Bíblia, mesmo não abordando diretamente essas questões científicas, sempre condenou essa prática devido às suas implicações morais e espirituais. A sociedade moderna, em muitos países, também considera o incesto ilegal, refletindo os princípios éticos que, em sua essência, provêm das instruções bíblicas. A história de Ló e suas filhas, narrada em Gênesis 19:30-38, é um exemplo claro de como o incesto traz consequências desastrosas. Após a destruição de Sodoma e Gomorra, as filhas de Ló embriagaram o pai e tiveram relações com ele, resultando no nascimento de Moabe e Ben-Ami, que se tornaram os patriarcas das nações de Moabitas e Amonitas, ambos inimigos do povo de Israel. Esse episódio ressalta a gravidade do incesto e suas repercussões negativas para as gerações futuras. No Novo Testamento, Paulo também condena fortemente o incesto. Em 1 Coríntios 5:1-5, ele repreende a igreja de Corinto por tolerar um homem que estava em um relacionamento incestuoso com a esposa de seu pai. Paulo ordena que esse homem seja excluído da comunhão da igreja até que se arrependa. Isso demonstra a seriedade com que o pecado do incesto deve ser tratado na comunidade cristã, sem tolerância ou complacência, mas com a intenção de trazer a pessoa ao arrependimento. Apesar da gravidade do incesto,
A Bíblia também nos ensina sobre a graça e o perdão de Deus. Qualquer pessoa envolvida nesse tipo de pecado, ao se arrepender verdadeiramente, pode encontrar restauração em Cristo. A confissão sincera e o desejo de mudança são os primeiros passos para a cura espiritual e emocional. Deus é capaz de restaurar famílias e indivíduos, oferecendo uma nova vida marcada pela santidade e pela integridade. A mensagem central do Evangelho é a libertação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar e libertar o ser humano do poder do pecado. Em João 8,36, Jesus afirma: "Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres." Isso significa que, independentemente do pecado cometido, seja ele sexual ou de outra natureza, há poder em Cristo para trazer verdadeira liberdade. A libertação que Jesus oferece não é temporária, mas permanente, mudando completamente a vida daqueles que o aceitam. A libertação em Cristo não depende do esforço humano, mas da graça e do poder de Deus. Muitas pessoas tentam vencer seus pecados e vícios por conta própria, mas falham repetidamente. A chave para a verdadeira libertação é se render completamente a Jesus e permitir que o Espírito Santo opere na vida do crente. Em Romanos 8:1-2, Paulo escreve: "Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado e da morte." A libertação também envolve um processo de renovação da mente. Em Romanos 12:2, Paulo exorta os crentes a não se conformarem com este mundo, mas a serem transformados pela renovação da mente. Isso significa que para viver uma vida de liberdade em Cristo, é necessário abandonar os padrões e as influências do mundo e adotar os princípios de Deus. A mente renovada é capaz de resistir às tentações e viver de acordo com a vontade de Deus. O poder de Cristo para libertar é visto em várias histórias da Bíblia. Um exemplo notável é o caso de Maria Madalena, de quem Jesus expulsou 7 demônios, Lucas 8:2. Ela foi completamente transformada pela graça de Cristo e se tornou uma de suas seguidoras mais devotas. A história de Maria Madalena nos ensina que, não importa quão profundo seja o pecado ou a escravidão espiritual, Jesus tem poder para restaurar e trazer uma nova vida. A oração é uma ferramenta essencial no processo de libertação. Jesus nos ensinou a orar e a buscar o Pai em momentos de tentação e dificuldade. Em Mateus 26:41, ele diz: "Vigiai e orai, para que não entreis em tentação." Através da oração, recebemos força espiritual para resistir ao pecado e nos manter firmes na caminhada com Deus. Além disso, a oração nos conecta diretamente com o poder de Deus, que é capaz de nos transformar e nos dar vitória sobre qualquer tipo de pecado. Por fim, a libertação em Cristo nos chama a viver em santidade. A liberdade que recebemos de Jesus não é uma licença para continuar pecando, mas um convite para viver uma vida que glorifique a Deus. Em Gálatas 5:13, Paulo nos lembra que fomos chamados à liberdade, mas que essa liberdade deve ser usada para servir a Deus e aos outros. A verdadeira liberdade em Cristo nos leva a viver em obediência, não por medo, mas por amor e gratidão pela obra redentora de Jesus. A santidade é um dos temas centrais da vida cristã. Deus nos chama a viver uma vida santa, separada para Ele e livre do pecado. Em 1 Pedro 1:15-16, o apóstolo nos lembra: "Sede santos, porque eu sou santo." Esse chamado à santidade é um reflexo do caráter de Deus e da nova natureza que recebemos quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador. A santidade não é uma opção para o cristão, mas uma exigência que demonstra nossa devoção e compromisso com Deus. A santidade envolve a fuga de todo tipo de pecado, especialmente os pecados sexuais, que têm o poder de corromper o corpo e a alma. Em 1 Coríntios 6:18, Paulo adverte: "Fugir da imoralidade sexual." Essa exortação à fuga não implica apenas resistir ao pecado, mas evitá-lo ativamente. O cristão é chamado a se distanciar de qualquer situação que possa levar à tentação, sabendo que, por suas próprias forças, é difícil resistir ao pecado. Para viver em santidade, é necessário adotar uma mentalidade de vigilância constante. O pecado
muitas vezes se apresenta de maneira sutil, e por isso, Jesus nos ensinou a vigiar e orar. Mateus 26:41. A vigilância espiritual é uma prática essencial para evitar cair nas armadilhas do pecado. Através da oração, o cristão mantém sua mente e seu coração voltados para Deus, buscando discernimento e forças para resistir às tentações diárias. A santidade também é alcançada através da renovação da mente pela palavra de Deus. Em Efésios 5:26, Paulo fala sobre a purificação pela lavagem da água mediante a palavra. Isso significa que, quanto mais nos alimentamos das Escrituras, mais nossas mentes são transformadas e moldadas de acordo com a vontade de Deus. A leitura, meditação e aplicação da Bíblia são fundamentais para fortalecer o cristão na sua caminhada de santidade. Outro aspecto importante da santidade é a comunhão com outros crentes. A igreja tem um papel fundamental na edificação e no encorajamento mútuo para viver em santidade. Em Hebreus 10:24-25, somos exortados a incentivar-nos uns aos outros no amor e nas boas obras. A comunhão com outros cristãos oferece um ambiente de apoio e prestação de contas, ajudando-nos a permanecer firmes na fé e a evitar cair no pecado. Finalmente, a santidade não é alcançada por mérito humano, mas é fruto da graça de Deus operando em nós. O Espírito Santo é quem nos capacita a viver uma vida santa. Em Romanos 8:13, Paulo nos ensina que, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. É o Espírito que nos dá poder para vencer o pecado e nos transforma à imagem de Cristo, capacitando-nos a viver de maneira que agrade a Deus e reflita seu caráter santo.